Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus por nós estarmos aqui hoje na casa do Senhor. Depois de chuva, falta de luz, algumas adversidades aí, mas glória a Deus porque nós estamos aqui. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, o livro de 1 Samuel. Hoje de manhã, o pastor mandou lá o devocional diário dele, falando sobre uma mulher chamada Ana, né? E ali ele destacou algumas situações da vida de Ana, sua perseverança, sua capacidade de entender que as bênçãos que ela queria deveriam estar alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida, né? O pastor trouxe ali, se não me engano, 3 situações ali sobre a vida de 2, né? Sobre a vida de Ana. E qual o fruto desse episódio que o pastor mencionou hoje lá? O fruto de tudo aquilo foi a vida de Samuel, o seu filho, né? O filho da qual Ana pediu ao Senhor e depois, de certa forma, devolveu ao Senhor. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida desse homem, fazendo naquele formato que a gente já conhece de estudos, de aplicação, reflexão sobre a vida de Samuel. Pelo menos ali na primeira parte da sua história, onde fala da sua infância até o início do seu ministério. Gostaria que os irmãos lessem comigo 1 Samuel 2. Nós vamos ler alguns versículos separados, depois nós vamos ler uma sequência maior. 1 Samuel 2, 18 e 19, nós lemos assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestindo de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Agora versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Agora vamos para o capítulo 3. Nós vamos ler versículo 1 até o 15. Diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado em um lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Versículo 6. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Versículo 10. Então veio o Senhor a Eli, Então veio o Senhor e ele estava e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa.
Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Por último, versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia revelar a visão a Eli. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir o seu direcionamento nessa noite. Ó Deus, da qual nós já louvamos, cânticos ao Senhor, engrandecendo o poder sobrenatural do Senhor. Louvamos aqui que desejamos o Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, o seu direcionamento nesse momento de reflexão da Tua Palavra. Ó Deus, a Tua Palavra que é viva, que transforma, que edifica. Que, Pai, nessa noite nós consigamos, ó Deus, sairmos daqui, ó Deus, refletindo, ó Deus, sobre a vida do profeta Samuel, todos os acontecimentos que envolveram o seu chamado. Que seja uma noite de despertar para nós, ó Deus, e que o Senhor conduza esse momento em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós temos aqui, como eu iniciei dizendo, o fruto, do milagre que Ana recebeu. Então a história de Samuel começa lá com a sua mãe Ana, que não podia ter filhos. E então ela, vivendo ali até uma certa represália dentro de casa, com a outra esposa do seu marido, faz um voto ao Senhor na porta do templo, pedindo para Deus um filho, e que se ela recebesse esse filho, ela faria com que esse menino fosse um servo do Senhor, E ao contrário do filho pródigo que virou as costas para o seu pai e saiu, Samuel se manteve conforme prometido por sua mãe a Deus. E então, quando Samuel nasce, passado um tempo, Ana cumpre com seu propósito, com sua promessa, e leva o menino para os cuidados do profeta Eli, que era o profeta da época. E então Samuel passa, pelo que a gente entende lendo, a morar ali, junto com o sacerdote, talvez no templo, e passa então a aprender as coisas de Deus desde pequeno. Então, como nós lemos nos versículos do capítulo 2, ele ainda é criança. Estudos apontam que talvez ele por volta de 12 anos. Então ele foi discipulando esse jovem como se fosse uma sucessão, Então esse jovem foi crescendo e foi se destacando mesmo pequeno, porque como nós lemos, Samuel já ministrava da palavra, de Deus ali dentro do templo. Então ele vivia ali como se fosse um seminário, com o profeta Eli, morando ali no templo, cuidando das coisas de Deus. Essa foi a infância de Samuel. E Samuel, conforme vai passando o tempo, que a gente lê a história, até além dos acontecimentos que nós acabamos de ler, nós vemos que o profeta Samuel foi uma pessoa muito importante, tanto para Israel como toda a Bíblia. A Bíblia é repleta de homens importantes, homens usados por Deus, mas algumas coisas marcam a vida de Samuel. Samuel é considerado o último juiz. A gente sabe que antes dos reis existiam os juízes, que eram homens e também mulheres, uma vez a Débora, que o Senhor levantava para trazer refrigério ao povo num momento de, às vezes, angústia, de sofrimento, de repressão, sempre por causa da incredulidade do povo, da infidelidade do povo. E Samuel é considerado o último dos juízes, quando ele assume esse papel já mais velho, em julgar o povo, mas também tinha um propósito militar, Então, depois que a Arca da Aliança do Senhor é levada pelos filisteus, Samuel entra ali em combate, derrota os filisteus. Então Samuel é considerado juiz por esse motivo. Mas ele também era profeta de Deus, e o seu ministério profético começa aqui,
onde nós acabamos de ler no capítulo 3, onde o Senhor dá a ele uma visão e uma mensagem. E nós lemos aqui até o versículo 15, onde diz que ele, muito jovem ainda, sente medo de entregar a profecia que ele recebeu, a visão que ele recebeu de Deus, para o seu líder ali, né, para Eli, porque era uma palavra de condenação. Os filhos de Eli não agiram como Deus esperava, né? Eles levaram a arca para a batalha, foram derrotados, morreram, e os filisteus levaram embora a arca do templo, né? Então, a sucessão familiar de Eli foi bastante desastrosa, né? E por isso, a mensagem que Deus entregou para Samuel encheu de temor a própria vida de Samuel, né? Como que eu vou entregar essa mensagem para ele? Mas ele já sabia o que estava acontecendo, né? E apenas pediu uma confirmação ali para Samuel. Mas Samuel também foi profeta, foi juiz, e ele também foi sacerdote. Nós vimos aqui que ele assumiu, durante a história, nós vemos que ele assumiu ali o papel de sacerdote, e foi um momento importante na vida de Israel, porque depois desses acontecimentos, quando Samuel se tornou juiz, Samuel preparou também a sua sucessão, preparou seus filhos, mas os filhos de Samuel também não andaram na linha, assim como o exemplo do seu líder Eli. Samuel também deixou a desejar na sua casa, com o discipulado dos seus filhos. E então o povo clamou para Samuel e para Deus que se levantasse um rei. Samuel não gostou da ideia, porque no coração de Samuel o rei de Israel sempre foi o próprio Senhor. Mas ele, conversando com Deus, Deus então concede essa condição então de a nação de Israel passar a ser governada por um rei. E aí entra na história Israel como uma monarquia. E aí começa com o primeiro rei, Saul, da qual Samuel unge o rei Saul, e depois nós conhecemos a história de rei Saul. O rei Saul cai, e depois ele é levantado para também ungir Davi, e assim vai a história de Israel. Então Samuel é muito importante porque ele marca o fim dos juízes e o início da monarquia no povo de Deus. E ele assumiu esses três papéis de juiz, de profeta e de sacerdote. E nós estamos falando hoje aqui sobre como isso tudo começou, né? O início de tudo começou com sua mãe, mas como isso começou na vida de Samuel. E nós vemos aqui o que nós conhecemos como o chamado de Samuel. E eu separei aqui algumas situações para nós refletirmos sobre o que aconteceu aqui nesses textos que nós lemos. O primeiro ponto, irmãos, é sobre o tempo de servir. Samuel, eu acredito que Samuel nunca teve um tempo na sua vida que ele não sabia o que era servir ao Senhor. Desde pequeno, viveu ali nesse ambiente, e desde pequeno trabalhava, desde pequeno já estava se preparando para ser quem ele foi futuramente, né? E não é fácil, como eu disse aqui, ele acumulou uma tripla função ao longo do seu ministério, como juiz, como profeta e como sacerdote. Mas para Samuel a vida no serviço, na casa do Senhor, começou muito cedo. Como eu disse, acredita-se que por volta dos 12 anos ele já estava ali ao lado mesmo do profeta Eli, nos afazeres do templo. Então para Samuel não teve um tempo, né? Hoje em dia nós sabemos que a nossa juventude está cada vez mais propensa a não assumir compromissos na casa de Deus, infelizmente, né? Muitas vezes precisa-se de mão de obra, né, na igreja, em vários ministérios. E, infelizmente, poucas vezes nós vemos os jovens ativos como em outro tempo, né? Talvez hoje porque muito se exige dos jovens também, no mercado de trabalho, preparação fora, mas muitas vezes acaba que as coisas de Deus não despertam mais aquele desejo ardente que existia no coração dos jovens em outro momento, infelizmente. E essa é uma palavra para o nosso despertar, né? É importante que nós discipulemos esses jovens, né, essas crianças, para que eles sejam despertos para isso, para desde cedo entenderem o valor do trabalho do Senhor, o valor de servir, né, de estar no ministério, de trabalhar. Nós temos alguns jovens aqui na igreja que desde pequenos
ensinados pelos pais, estão sempre envolvidos em ministérios, né? Trabalhando, se dispondo, e glória a Deus por isso. Nós vemos aqui também as crianças, né? Antes de começar o culto aqui, ela estava desesperada aqui com os dois, que não me engano a hora do Rodrigo chegar, eu sei muito bem como é isso, né? Também tenho dois pequenos aí que às vezes estão correndo debaixo das cadeiras aqui. Quarta-feira mesmo, o Daniel saiu lá do fundo lá e veio até aqui na frente, usando debaixo das cadeiras, assim, não dá para pegar ele, né? Mas, na medida do possível, nós devemos sempre prezar por estarmos com esses jovens, com essas crianças nesse ambiente. Eu escutei vi um vídeo antes de ontem de um pastor da Assembleia, se eu não me engano é Eliseu o nome dele, não vou saber o nome dele correto, mas acho que é Eliseu, ele é bastante conhecido, e ele estava falando sobre isso, né? Sobre uma mãe que chegou para ele envergonhada e de certa forma se desculpando, falando: pastor, às vezes eu tento cultuar, mas eu não consigo assimilar 10%, 15% da mensagem, porque eu fico vendo o senhor pregar lá na frente, meu filho correndo na igreja, eu tenho que correr atrás dele, tenho que segurar ele, e aí eu fico na porta para ele não sair. Aí ele falou assim: irmã, você está fazendo a sua parte, né? Quando o seu filho crescer, ele vai crescer com os valores que ele está vendo ali na igreja. Você pode estar perdendo 90% da mensagem como você gostaria, mas o seu filho, quando crescer, ele vai levar na memória dele aquilo que ele está vendo, que no momento de orar você fechava o olho e orava ao Senhor, de louvar você louvava ao Senhor. Seu filho está vendo você e você vai se tornar uma referência para ele no futuro. Na hora de ofertar, você vai lá, oferta, ou ele vai lá na frente e leva. Então é um tempo que precisa ser superado pelos pais, né? Mas que para as crianças é importante desde cedo elas estarem sendo disciplinadas e apresentadas para esse ambiente, né? O ambiente da casa do Senhor, onde é valorizado as coisas do Senhor, o culto ao Senhor. Então Samuel aprendeu desde cedo, né, esse valor. Nós vemos aqui que a mãe dele fazia roupas de sacerdote para ele, pequenininho, e ela ia visitá-lo lá uma vez por ano e levava para ele. Então era como se fosse um mini sacerdote, né? A gente fica imaginando, seria algo até interessante de ver, né? O sacerdote ali na figura de Eli, andando com uma miniatura de si mesmo, mas já com bastante temor, né? Então Samuel sempre esteve dentro do templo servindo desde muito pequeno, né? Então a falta de idade não foi uma desculpa ou não foi um problema para Samuel fazer a obra de Deus, né? Samuel poderia esperar a sua idade maior, né? mais maduro, para começar esse ministério, para começar o serviço, mas isso não foi um problema, não foi um dificultador, né? Samuel sempre esteve. Muitas vezes, né, nós podemos ter aí algumas desculpas, né, sobre o tempo, sobre o momento das nossas vidas, mas isso não aconteceu para Samuel, né? Então, nós possamos ter para nós esse exemplo de Samuel, né? Que os problemas não venham nos limitar, não venham trazer desculpa. Muitas vezes nós podemos ouvir de jovens, né? Não, estou muito novo agora para assumir esse compromisso. Quando eu for mais velho, eu entro no Ministério do Louvor. Quando eu for mais velho, eu vou trazer a mensagem na quarta-feira, né? Mas não, isso são desculpas, né? Como nós vimos aqui, Samuel desde criança já tinha muita autoridade quando se falava das coisas de Deus. Um segundo ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos é sobre o valor de ser obediente. No versículo 5, nós lemos assim, do capítulo 3. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. Ele se foi e deitou. Tornou a chamar-se Samuel. Então se levantou e foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. No momento que estava deitado, Samuel ouviu uma voz lhe chamando, e de forma pronta, de prontidão,
ele foi até com Eli, porque ele acreditava que Eli estava o chamando. Como um bom servo obediente faz, né? Quando é chamado, quando é levantado, ele está disposto, ele está pronto, né? Então Samuel tinha a prontidão a obedecer, né? Então ele se dirigia a Eli, ele tinha esse senso de hierarquia, né? Mesmo tendo todo o poder que nós vimos ao longo da sua vida, ele tinha ali aquela figura de referência de Eli. Então quando ele ouvia alguém chamar e ele imaginava que era Eli, ele ia lá e se dirigia a ele de forma bastante obediente. E depois nós vamos vendo que conforme ele foi desenvolvendo seu ministério, ele também seguiu essa linha de obediência ao Senhor. Depois que Eli morre, né, e Samuel então assume esse papel de sacerdote, de juiz e de profeta, ele ouve a voz de Deus e obedece, né? Obedece, porque ele desde pequeno aprendeu a obedecer. E aí nós temos uma frase que ficou marcante no ministério de Samuel, que é: obedecer é melhor do que sacrificar. Em uma determinada batalha, o Senhor ordenou que o rei Agag fosse morto em batalha pelo rei Saul, e que os despojos não fossem recolhidos. Tudo deveria ser destruído. Porém, o rei Saul fez o contrário. Poupou a vida do rei Agag e tomou para si os despojos daquela guerra. E então Samuel foi chamado para trazer da parte de Deus a correção para Saul. E foi nesse episódio que ele disse para Saul, né, porque Saul imaginava que com o sacrifício ele poderia receber o perdão. E aí Samuel disse para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Então Samuel toma para si a responsabilidade que era de Saul, vai lá e mata o rei Agag como o Senhor havia ordenado. Mas para Samuel dizer uma frase dessa, ele tinha no seu coração esse princípio da obediência. Para ele, a obediência vinha antes de tudo, antes até mesmo do sacrifício. Então, nesse diálogo com Saul, fica claro como o coração de Samuel era um coração voltado à obediência. Convido os irmãos a virem comigo, Provérbios 19 e 16. Quem achou pode ler, por favor. E guardar o mandamento guardará a sua alma, porém desprezar os seus caminhos morrerá. E guardar os mandamentos guardará a sua alma, né? Ou que obedecer os mandamentos. A palavra de Deus sempre nos traz um alerta sobre a obediência. Por que nós estudamos a palavra de Deus? Né? Para entender o que Deus quer para nós, o que Ele tem para nós. E cabe a nós obedecer essa palavra. Então, o cristão, ele deve sempre vigiar esse princípio em sua vida, o princípio da obediência à palavra de Deus. Então, a obediência, a desobediência é algo que entristece, né, aqueles que são pais. Eu estava conversando também sobre isso com a Luana antes de começar o culto, né? A gente fala e espera que o filho obedeça, né? E às vezes eles estão novos ainda, a gente fala, não, quando ficar mais velho, ele vai entender o que eu estou falando e vai obedecer. E ela falou assim, não é bem assim, né? Ela já está numa fase lá na frente. Mas, por quê? Porque a desobediência, ela entristece o coração do pai. E é da mesma forma na nossa relação com Deus, né? O nosso ato de desobediência entristece o coração de Deus. E claro, o contrário é verdadeiro, né? Quando nós temos esse princípio de obediência, assim como Samuel teve, nós fazemos o contrário, né? Deixamos o coração de Deus contente pela nossa obediência. Um terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar aqui está no versículo 10, que diz assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. O terceiro aspecto aqui é que nós devemos ouvir
e reconhecer a voz de Deus. Antes de obedecer, nós devemos reconhecer essa voz, saber ouvir e saber discernir, né? Que é Deus quem está nos falando. Esse foi o grande momento da mudança da vida de Samuel. O momento em que Samuel, então, parou, deixou de ouvir a Eli como seu líder e passou a ouvir diretamente a voz de Deus. Então Deus falava diretamente com Samuel. Esse foi o divisor de águas. A partir dali ele passaria então a ser um profeta de Deus, porque Deus o chamou para trazer para ele essa revelação, né? Agora é Deus quem passa a dirigir as atitudes de Samuel, os direcionamentos. Samuel já provava da sua obediência com o seu líder Eli, mas agora ele tinha um relacionamento de obediência com Deus, porque ele ouvia a voz de Deus e executava a ordem que o Senhor dava para ele. Então é muito importante para nós saber reconhecer, né, quando Deus está falando. E Deus fala conosco de várias maneiras. Pode usar um irmão, pode usar uma outra situação, a sua palavra, no momento de culto ou no momento de lazer. Basta nós estarmos com os ouvidos atentos, né, para não deixar a mensagem passar. Deus chamar e nós não dissermos de Samuel: Senhor, eis-me aqui, estou te ouvindo, né? Pode dizer o que o Senhor quiser. Gostaria de ler com os irmãos João 10. (27). Sei que o pastor gosta desse versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem disse isso? Jesus. O próprio Jesus. Então Jesus já faz esse alerta também para nós. Nos chama como ovelhas e diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor, né? Então ele nos conhece. Vamos parafrasear aqui esse versículo, né? Ele nos conhece e nós o seguimos. Então Jesus também nos faz esse alerta, né, sobre ouvir a voz. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos uma direção, assim como teve Samuel. Então quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós recebemos a direção que o Senhor quer que nós andemos. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos a revelação de Deus para nós. Assim como Samuel recebeu ali uma revelação de Deus, né, falando sobre o castigo sobre a casa de Eli, nós também, quando ouvimos a voz do Senhor, recebemos ali a sua revelação. E também nós nos enchemos de quê? De autoridade. Ouvir a voz do Senhor nos traz essa autoridade, né, essa autoridade em Deus. Se nós lemos rapidinho no capítulo 7 de 1 Samuel, versículos 2 e 3, diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias passaram que chegaram 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirei dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Esse era Samuel, cheio da autoridade de Deus, entregando um recado para o povo. Então o povo vivia ali na mão dos filisteus, então receberam a mensagem direta de Deus através da vida de Samuel, né? Como sempre nós vimos ao longo da linha do tempo do povo de Israel, a idolatria, né? Então, o profeta Samuel, vamos dizer assim, traz a receita, né, para o fim do sofrimento, como os outros juízes vinham e faziam. Então, abandone o pecado, abandone a idolatria, volte-se para o Senhor, porque o refrigério virá. Então Samuel dizia isso com autoridade, porque ele ouvia a voz de Deus. Por último, nossa quarta reflexão aqui está sobre uma simbologia que está ali no versículo 3 do capítulo 3 de 1 Samuel.
que diz assim: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Existe uma simbologia aqui que muitas vezes na leitura do texto pode passar despercebido. Quando nós lemos aqui no começo do capítulo 3, o tempo que Samuel foi levantado era um tempo de certa forma, um tempo de apostasia do povo de Deus. Nós lemos aqui no começo que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, né? E nós vimos aqui como o povo estava envolto em idolatria, né? E aqui na palavra do Senhor fala sobre uma luz que não poderia ser apagada, né? Antes da lâmpada de Deus se apagasse. Qual a importância disso? Em Levíticos 6, vamos abrir lá, Levíticos 6, 12, 13, e também vamos abrir em Êxodo 27, 20 e 21. Deus passando as instruções de como deveria ser o templo, né? O culto. 6:12 diz assim, Levítico 6, versículo 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E em Êxodo 27, 20 e 21, nós lemos assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este em favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então existe uma simbologia muito importante aqui, quando nós vemos essa expressão sobre a lâmpada, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. A lâmpada, a luz, o fogo no altar era algo que não poderia ser interrompido, era uma ordem de Deus, perpétua, como nós vimos aqui. Então, a lâmpada, o fogo se apagar, representava algo muito sombrio, né? Vou até o perdão do trocadilho, porque o fogo era o fogo que consumia o holocausto, né? A oferta. E o fogo traz a luz. Então, a falta dessa chama acesa significaria como se acabasse, né? Como acabou a luz, acabou talvez até a própria presença de Deus. Por isso que Deus ordenou que a sua chama não se apagasse sobre o altar. E como nós vimos aqui um tempo de apostasia, é como se essa chama estivesse acabando no coração dos homens. Naquela época existia o templo físico, e essa chama era uma chama física, não é? Tinha até um desenho do candelabro ali, ó, na nossa arca de oferta. Então essa lâmpada não podia ser apagada, mas no coração do povo de Deus, a lâmpada já estava praticamente apagada, essa chama já não estava mais acesa. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Samuel ouviu o Senhor te chamar. E para nós temos que também vimos lá o que Jesus disse em João 8, 12. O que diz aí em João 12? João 8, 12.
Amém. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. No domingo de manhã a gente estava falando, né, sobre lei, sobre Jesus, sobre como a lei se comportava. Depois Jesus falando sobre um outro assunto com o pastor. Mas o fato é que naquela época existia o templo e a ordem do Senhor era que essa chama não se apagasse ali, na presença do Senhor, dentro do tabernáculo. Mas nós que somos filhos da nova aliança, nós temos essa chama dentro do nosso coração. Enquanto cristãos, nós devemos trabalhar para que essa chama, irmãos, não se apague, né? Por que Samuel não deixou a chama de Deus, ou a lâmpada de Deus se apagar? Nós vimos aqui algumas das suas virtudes, né? Ele era obediente, ele era devoto do Senhor, né, no seu trabalho, mas ele também tinha a sensibilidade, né, de ouvir a voz do Senhor. Então, a receita para deixar a chama se apagar é o contrário: é cada vez se afastar, fechar os ouvidos para o que diz o Senhor, estar longe da tua presença, não se dedicar na sua obra, não se dedicar na sua vida espiritual. Essa é a receita para que essa luz, que agora nós vimos aqui, que representa Jesus na nossa vida, se apague. Então nós vimos aqui um exemplo de Samuel, né? Desde pequeno, com seu coração de servo e de obediência ao Senhor. Nós vimos aqui que ele foi o escolhido nesse tempo difícil em que o povo de Deus passava, para que ele não deixasse a lâmpada de Deus se apagar. Então que nós possamos sondar aí o nosso coração também, para que essa luz, essa chama que arde hoje dentro do nosso coração, que é o amor por Jesus, o seguir a Cristo, não venha também se apagar. Amém? Amém. Passo a palavra para o pastor. Nós estamos.